19, aquele empate lá em Singapura por 1-1. Vamos lá. Alexandre, bom dia. Eduardo Semblano, canal Fui Clear. Bom te rever de volta. Sou um defensor dos experientes. Eu queria te falar sobre a posição. Até por conta de algumas lesões suas e de outros atletas da posição. A gente tem um sentimento aqui de fora que as laterais do Brasil estão indefinidas. Eu queria saber de você, que tem experiência vasta na seleção brasileira, já foi convocado de Copa do Mundo, como é que você se sente agora perto do Mundial em relação a sustentar a sua vaga de titular no grupo? Queria que você falasse um pouquinho sobre a posição. Boa sorte, bom jogo. Olá, bom dia. Bem, eu sempre disse que a seleção brasileira sempre foi privilegiada sobre a quantidade de jogadores de certas posições. E na lateral sempre foi assim. Se pegar as últimas convocações, passaram, principalmente nas laterais esquerdas, vários jogadores de qualidade que poderiam estar aqui hoje. E falando, enfim, um pouco do meu momento, me sinto bem, me sinto em um bom momento. Obviamente, como você falou, essa experiência pode ajudar o grupo, mas assim como os jogadores mais jovens também, às vezes ajuda mais a experiência do que a experiência a eles, porque eles trazem uma nova energia e essa nova energia ajuda a nós também. Aqui, Alexandre Isabela Palhari para os meus canais. Bom, primeiro agradecer a CBF que preparou hoje uma coletiva de final de Libertadores, você e o Vitor Roque depois. Eu sei que a gente está falando aqui de seleção brasileira, mas não tem como perguntar. Como é que está o ambiente aí com o Vitor Roque? Daqui 2 semanas tem a final. E o que foi passado para vocês sobre a volta ao Brasil? Porque dos 6 que atuam no Brasil, 4 já estão garantidos no avião da Leila. Você vai voltar também com eles ou não sabe ainda? E faz diferença voltar logo depois do jogo? Obrigada. Olá, bom dia. A minha relação com o Vitor Roque é muito boa, até então, porque nós dois passamos pelo Atlético Paranaense, então temos essa história em comum. Sobre essa questão de viagem de volta, falando eu e o Danilo, até então voltaremos em voo comercial. Essa questão de diferença, eu acho que não faz diferença, porque até então vamos voltar no outro dia. A questão de dormir depois do jogo é muito importante também. Eu, particularmente, prefiro assim, porque você jogar e depois voltar logo, obviamente que você ganha um pouco de tempo, mas também perde uma ótima noite de sono. Então eu estou naquela fase que o sono, para mim, é bem importante para a minha recuperação. Não, provocação não tem nenhuma, porque até então estamos totalmente focados na seleção brasileira. Vitor, tudo bem? Bom dia, Felipe Brizola, TV Globo Esporte TV. Alex, eu queria te perguntar sobre esse momento específico na luta por uma vaga definitiva na Copa. Você, pela sua experiência, pela confiança que o Ancelotti já te deu em momentos importantes, como o jogo contra o Paraguai, que foi o jogo mais relevante que o Brasil fez na era dele até agora, digamos assim, pela importância daquela partida, ele já te colocou como titular. E aí, nesse momento, ele escolhe fazer testes, ele traz mais jogadores do que ele mesmo deve fazer a partir do ano que vem, e ele gosta de dar minutos para esses jogadores. Então, vocês ficam numa situação em que estão querendo pegar o jeito dele, tem pouco tempo para treinar, entender a filosofia dele, e de repente já conseguir construir uma base, mas por outro lado dá minutos para caras que ele quer observar. Aí como faz, na sua opinião, Alexandre? O que é mais relevante nesse momento? O Brasil precisa jogar bem, e vocês que parecem fazer parte dessa espinha dorsal, tem que conseguir aproveitar também nos minutos que vocês têm, mostrar que a seleção está ficando coesa. Ou nesse momento o resultado é legal, tal, vamos ganhar, mas o mais importante é todo mundo ter minuto, para que ele possa fazer uma lista mais razoável possível no ano que vem. Olá, bom dia. Acho que essa convivência nossa, não só nos jogos, mas sim nos treinos, no dia a dia, está sendo muito importante, porque conta muito essa questão de cada jogador conhecer mais o outro, cada jogador saber o estilo do seu companheiro dentro do campo e, principalmente, também saber o estilo do treinador, como ele quer que nós jogamos. Obviamente que o
O resultado é muito importante, porque sabemos a cobrança que tem em cima dos resultados da seleção brasileira. Mas o mais importante nesse momento realmente é criar essa base para a gente se entender cada vez mais dentro do campo. Acho que estamos nesse ponto agora, e falando sobre a questão da posição. Todos os jogadores que estão aqui querem somar minutos, querem dizer para o treinador: ei, estou aqui, quero muito essa vaga, e que é normal. Eu acho que essa disputa de posição faz bem para a seleção brasileira, porque todos os jogadores que vêm aqui deixam o seu máximo. Então isso cada vez mais eleva a qualidade do grupo. Alexandre aqui, Thiago Arantes do UOL. Você respondeu anteriormente a Isa sobre essa relação com o Vitor Roque, enfim, essa rivalidade Palmeiras e Flamengo na seleção. Eu queria te perguntar sobre como se vive na seleção no ambiente dos jogadores que jogam na Europa mesmo, essa final de Libertadores. A gente sabe que o Vini, por exemplo, é muito Flamengo, né? Então, como é que eles perguntam para vocês? É um assunto entre vocês, mesmo com os jogadores que atuam aqui na Europa? Olá, bom dia. Bem, acho que a torcida do Flamengo está em maioria nesse momento aqui na seleção brasileira. Sim, a gente comenta, a gente conversa, é um assunto, sim, principalmente, né, por esses jogadores que passou pelo Flamengo, mas é nos momentos de descontração, no momento, enfim, que estamos na piscina, no momento que às vezes estamos nos nossos momentos não dentro do campo pro trabalho, e é normal, é saudável. Então, enfim, tenho certeza aí que vamos ter uma grande torcida também com esses jogadores que aqui estão. Alex, bom dia. Bom dia. Kiyomi Nakamura, TVS do Japão e Easy News. Até uma vez perguntei nessa época de Juventus, mas quero perguntar mais uma vez. Você e Danilo, desde Santos e desde Seleção Sub-20, maioria dos períodos estão jogando juntos. Até agora, como está sendo essa amizade, relacionamento dentro e fora de campo? Bem, eu e o Danilo temos uma longa história, né? Desde Santos, Seleção, enfim, Porto, Juventus e agora Flamengo. Bem, estar com o Danilo, para mim, é sempre bom e é sempre confortável, porque é uma pessoa, é um jogador que eu conheço já há anos, e nós temos certa liberdade de falar um com o outro, cobrar um do outro e aprender também um com o outro. Acho que nós tivemos sempre essa felicidade de nos cruzarmos para poder trabalharmos juntos. Então, para mim, realmente, é sempre um privilégio de estar do lado do Danilo, pela pessoa que ele é, pelo jogador que ele é. Espero aí que, enfim, a gente continue fazendo sempre bem, como nós sempre fizemos onde passamos. Oi, Alex, tudo bem? Bom dia aqui. Marcelo Marinho, da Litoral News. Você estava na data FIFA da estreia do Ancelotti, lá em São Paulo. Chegou a ser chamado depois, mas foi cortado. E aí, passam-se alguns meses, você volta a trabalhar com carro. A minha pergunta é desafiador esse período que você fica longe do trabalho com o treinador? Porque parece que é pouco, foram só 4 jogos que você não esteve presente. Mas para relembrar as ideias, o plano de jogo, os conceitos. E eu pergunto para você e também para os jogadores da seleção, como é que você vê esse desafio de captar as ideias, os conceitos, com essas distâncias entre as datas FIFA? Obrigado. Olá, bom dia. Bem, como eu disse, cada minuto vale muito, né, nesse período. Essa questão de ter ficado esses jogos fora, parece que é pouco, mas como você disse, às vezes é muito, porque são muitos dias de treinos, não só no campo, mas também vídeos, que também ajudam muito. Porém, mesmo estando fora, eu sempre segui os jogos, sempre estudando, para poder também estar sempre por dentro do trabalho, do estilo de jogo.
Então isso também me ajudou muito agora, porque para não chegar aqui e me deparar com tudo novo novamente. O trabalho do treinador já conheço há muito tempo, vendo de fora, quando ele estava nos clubes da Europa, e vindo aqui e poder ter esse trabalho, realmente para mim é um privilégio poder treinar, ser treinada, né, pelo treinador e também estar com esse grupo, porque você vê a qualidade individual, qualidade coletiva, é difícil você encontrar uma qualidade que nós temos hoje por aí. Então, cada minuto, cada treino, cada jogo, cada vídeo, cada momento de convivência entre nós é muito importante. Alex, bom dia. Pedro Cunha, Casia TV. Recentemente a gente teve um episódio onde ex-treinadores brasileiros questionaram bastante o fato de se ter um treinador estrangeiro na seleção. E você, com uma vasta carreira de futebol europeu, trabalhou com treinadores de muitas nacionalidades, de diferentes nacionalidades, e foi campeão com muitos deles. Queria que você comentasse um pouco como que você enxerga esse tema, visto que o Ancelotti é um dos mais vitoriosos da história do nosso esporte e hoje a gente tem a honra de ter ele na seleção brasileira. Como absorver um pouco disso e que recado você passa para as pessoas que não gostam da ideia de ter um estrangeiro na seleção? Olá, bom dia. Primeiramente, eu acho que cada um tem o direito de ter a sua opinião. E até então, os treinadores que falaram deram a opinião deles. Que por mim tudo bem até aí, porque é o direito deles. Porém, quando você vai falar de Ancelotti, de tudo aquilo que ele fez e está fazendo pelo futebol, muitas vezes nós temos que agradecer a ele tudo que ele já fez pelo futebol e está fazendo também. E sem dizer também que é uma honra poder tê-lo ele aqui, não só ele, mas com uma comissão toda dele. E para mim, que, enfim, passei a maioria da minha carreira fora e tive sempre a boa-vinda de ser um estrangeiro, eu também vejo, que é sempre bom dar as boas-vindas, né, para um estrangeiro no país. Que isso é muito importante, eu acho que isso é questão de educação para mim, você dá uma boa-vinda aos estrangeiros que estão saindo do país deles para vir para o seu país para trabalhar. Obviamente que o Brasil tem grandes treinadores, enfim, sempre tiveram, né, ótimos treinadores na seleção brasileira, mas independentemente que é o Ancelotti ou não, eu acho que essa questão de dar as boas-vindas é questão de educação. Esse é o meu ponto de vista. Bom dia, Alex. João Guimarães, Rádio Jornal Esportiva. Esse ano nós tivemos um Mundial de Clubes e muitos falaram que as equipes brasileiras levaram vantagem por estarem no meio de temporada. Ano que vem a Copa é na mesma época. Tu consideras que os jogadores que atuam no Brasil podem levar vantagem da Copa? Eu não vi... Bom dia, desculpe. Eu não vi essa questão de vantagem porque estávamos no meio de temporada. Mas eu vi que os brasileiros estavam muito bem porque foi uma novidade para os brasileiros poder disputar uma competição, vamos dizer, internacional. Então, foi uma empolgação a mais e todos estavam realmente confiantes e preparados para essa disputa. Em questão da Copa do Mundo, eu acho que não vejo que vamos ter vantagem para os jogadores que estão jogando no Brasil, porque até então acho que todos os jogadores que vão alistar de todas as seleções vão estar no seu máximo e vão querer fazer o seu melhor. Então eu não vejo essa diferença. Alex, aqui Tatiana Mantovani, TNT Esportes. Estava falando um pouquinho sobre o Carlo Ancelotti. Eu queria só entender um pouquinho melhor como é que ele trata essas preparações. O primeiro, esses dias, ontem a gente viu ele conversando com o grupo. Depois, obviamente, a gente não pôde acompanhar todo o treinamento, mas o foco dele, ele é um cara que sempre foi reconhecido muito mais como gestor de grupo do que como taticamente, mas a gente sabe que taticamente ele também trabalha muito as suas equipes.
Com vocês, o foco é mais o que nesse momento? É mais o conversar, é mais o explicar ou é mais o tático mesmo, explicar o que ele quer dentro de campo? Obrigada. Olá, bom dia. Primeiramente, ele tenta sempre explicar o que vamos fazer, o que temos que fazer e como temos que fazer. Então, isso é muito importante. Depois dessa conversa, vamos para o campo e tentamos realizar aquilo que vimos na reunião. Então, todos esses momentos estão sendo muito importantes para nós. E como um bom treinador italiano, o tático, obviamente, que é muito importante. Eu passei pela Itália e sei o quanto que é importante essa questão tática. E dá para ver que realmente essa questão tática na seleção brasileira está ficando cada vez mais refinada. Todos estão cada vez mais entendendo as suas posições, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer também, que isso é importante. Então, é basicamente isso. Ele procura sempre explicar antes do treino como vai ser o trabalho, para depois nós executarmos. Alessandro, bom dia. O Paraná te abraça. Osíris Nanel, meu nome, me apresento pela rádio Lagoa Dourada FM, são 26 emissoras que compõem a rede, e também para o Jornal Impacto do Paraná. Você, pela figura que você é na sua trajetória vencedora, você é o tipo do cara que pode dar o retrato que eu vou buscar da seleção brasileira. Você vai dizer que retrato é, pela tua experiência, pelo teu background que você adquiriu ao longo da sua carreira, desde Singapura a esta parte, como melhorou muito a CBF. Quando a gente fala que melhorou a seleção brasileira, você está passando o pano, você quer ser simpático. Eu queria esse retrato teu. O Brasil de hoje é um Brasil melhor em todos os sentidos, de modo especial, esse aspecto administrativo que a seleção ganha na pessoa do Roberto Caetano e toda a sua equipe. Esse retrato é realmente colorido e positivo daqui para frente? Olá, bom dia. Obrigado por esse abraço do Paraná. Foi um estado onde eu fui muito feliz, principalmente, enfim, em Curitiba. E querendo falar, enfim, falando de seleção brasileira, CBF, de toda essa trajetória, acho que todos os profissionais que aqui estiveram, que aqui estão hoje, sempre procuraram fazer o seu melhor. Depois, dentro do melhor de cada um, ter uns resultados, seja dentro de campo, seja fora de campo. Como você mesmo disse, essas melhoras são através das pessoas que passaram também, mas principalmente daquelas que aqui estão. Então, a seleção brasileira, quando fala de seleção brasileira, a CBF, muitas vezes olha só para dentro do campo. E, às vezes, para chegar até dentro do campo, tem um trabalho muito grande por fora. Seja enfim, do segurança, dos roupeiros, do pessoal que está cuidando da grama, de toda a gestão. Então, como sempre, um bom brasileiro sempre procura fazer o seu melhor. Então, acho que isso a cada dia, a cada convocação está se refletindo também, seja dentro da CBF, dentro da seleção brasileira, fora e dentro do campo. Leu, seus Íris. A última, qual é? É aqui. Alexandre, bom dia. Alexandre Oliveira, da Record. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria entender, porque você falou assim, quando eu estava fora eu fiquei estudando. E a gente tem um conceito assim que o jogador de futebol não gosta muito de assistir jogo, gosta de jogar, né? Assistir o jogo, porque até não tem muita folga, quer aproveitar o tempo livre para fazer outra coisa e tal. E você falou que você fica estudando. Eu queria entender como é que é feito esse estudo, como é que você fazia, assim, porque... pegar o caderno, anotar, ver vídeo, como é que funciona isso? Obrigado. Olá, bom dia. Bem, eu sou um que gosta de estudar principalmente os próximos jogos que eu vou ter, por exemplo, no Brasileiro. E falando da seleção brasileira, estudava mais os jogos mesmo, para ver o sistema que estava jogando, para ver principalmente os jogadores ali que estavam na minha posição, como eles estavam se comportando, como eles estavam marcando, como eles estavam atacando.
como eles estavam se comportando em certos momentos dos jogos. Então, quando eu falo que eu não só assistia os jogos, mas também eu estudava os jogos, que é bem diferente. Por isso, quando eu assisto o jogo em casa, eu gosto de assistir sozinho. Porque, às vezes, enfim, sou casado, tenho 2 filhas, às vezes na sala tá uma bagunça, as crianças brincando, a mulher querendo conversar durante o jogo. Fala, me desculpe, agora eu estou estudando, não só assistindo o jogo. Então, quando eu falo que eu estudei o jogo, foi através disso. Obrigado. Obrigado, Alexandro. Daqui a pouco a gente continua.